Ela foi demitida por dar comida a uma criança faminta. Ele era o CEO que autorizou. Mas o que aconteceu 3 dias depois mudou tudo. Assista até o final, você vai se emocionar. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A manhã começou como todas as outras na mansão Alcântara. Lucia varria o imenso hall de entrada enquanto o sol atravessava os vitrais caros, criando reflexos coloridos no mármore impecável. Seus 28 anos pareciam mais velhos sob o peso da responsabilidade. Mãe solteira, 2 bocas para alimentar e aquele emprego que não podia perder. Você perdeu um canto ali. A voz gelada de Amanda ecoou pelas paredes. A governanta de 45 anos descia a escada com a postura rígida de quem nunca conheceu um abraço sincero. Seu rosto fino estava franzido em desaprovação perpétua. Desculpe, senhora Amanda. Vou refazer. Lucia abaixou a cabeça, acostumada com a hostilidade. Refazer? Amanda parou ao seu lado, perigosamente próxima. Você deveria fazer certo da primeira vez. Incompetência tem nome, sabia? Antes que Lucia pudesse responder, passos firmes ressoaram no corredor. Ramon Alcântara surgiu ajustando a gravata italiana, seus 35 anos carregados de autoridade e frieza. Alto, de ombros largos e olhos cor de âmbar que pareciam calcular o valor de tudo e todos, ele era a definição viva de sucesso implacável. Amanda, meu escritório. Agora. Sua voz não admitia hesitação. Lucia se tornou invisível instantaneamente, como sempre acontecia quando ele passava. 5 meses trabalhando ali, e Ramon nunca havia dirigido uma única palavra a ela. Para ele, ela era apenas parte da mobília. No luxuoso escritório de mogno e couro, Amanda apresentou sua proposta com eficiência cirúrgica. Senhor Alcântara, analisei os custos operacionais. Temos funcionários improdutivos drenando recursos. Sugiro cortes imediatos. Ela deslizou uma pasta pela mesa, começando pela faxineira, Lucia Santos. Ramon folheou os documentos sem emoção. Números, gráficos, eficiência. Era assim que ele via o mundo. Uma planilha gigante onde pessoas eram apenas dados. Produtividade abaixo do esperado. Ele arqueou uma sobrancelha. Ela sai todos os dias no horário do almoço. Fica na rua. É contra as regras internas que eu estabeleci para manter a segurança e eficiência. Amanda cruzou os braços, satisfeita. Além disso, é lenta, sonhadora. Não tem o perfil que precisamos. Ramon ia concordar. Sempre concordava com cortes que aumentavam o lucro. Quando um movimento na janela capturou sua atenção. Lá embaixo, no jardim frontal que dava para a rua, Lucia caminhava em direção ao portão. Trazia uma marmita simples nas mãos. E então ele viu, sentada na calçada, uma menina esquelética de cerca de 10 anos, cabelos desgrenhados, roupas rasgadas, esperava com olhos enormes e esperançosos. O que aconteceu em seguida fez algo estranho dentro do peito de Ramon, algo que ele não sentia há anos. Lucia se sentou na calçada ao lado da menina, abriu sua marmita e, com um sorriso genuíno, dividiu a comida ao meio. A menina devorou sua porção, enquanto Lucia comia devagar, fazendo perguntas, ouvindo, rindo. Viu? A voz ácida de Amanda o trouxe de volta. Ela perde tempo com vagabunda de rua. Alimenta essa coisa. Provavelmente está roubando comida da nossa cozinha também. Aquela é a comida dela. Ramon murmurou surpreso por estar defendendo alguém que nem conhecia. A marmita que ela traz de casa. E isso importa? Amanda bufou. Ela sai no horário proibido, fraterniza com mendigos na porta da sua mansão e você está preocupado com de onde vem a comida? Ramon continuou observando. Lucia agora limpava o rosto da menina com um lenço, ajeitava seus cabelos com ternura maternal. A menina sorria, um sorriso tão puro que parecia impossível em alguém que claramente vivia nas ruas. Algo dentro dele rachava. Uma fissura minúscula em décadas de gelo autoimposto. Quanto tempo ela faz isso? Ele perguntou. Pelos meus registros, todos os dias nos últimos 3 meses. Sempre a mesma menina suja.
Amanda praticamente cuspia as palavras. 3 meses, todos os dias, dividindo seu próprio almoço. Senhor Alcântara? Amanda se impacientou. Quer que eu processe a demissão hoje? Ramon deveria dizer sim. Era o que o velho Ramon faria sem pestanejar. Mas algo na cena lá embaixo, a bondade inabalável de uma mulher que tinha tão pouco, mas dava tanto, o fazia hesitar. Não. A palavra saiu antes que ele pudesse pensar. Como? Amanda piscou, incrédula. Eu disse não. Quero mais tempo para avaliar a situação. Avaliar. O rosto de Amanda ficou vermelho. Senhor Alcântara, com todo respeito, isso é sentimentalismo. Não é como você costuma operar. Ela estava certa. Não era como ele operava, e isso o incomodava mais do que deveria. Amanda, sua voz voltou ao tom de comando. Quando eu quiser sua opinião sobre como eu opero, eu peço. Até lá, arquive essa proposta. A governanta saiu bufando, batendo a porta. Ramon voltou à janela. Lucia agora se despedia da menina com um abraço apertado, prometendo voltar amanhã. A menina acenou até Lucia desaparecer portão adentro. Ele não sabia ainda, mas aquela seria a última vez que veria aquela cena. Porque Amanda não era o tipo de pessoa que aceitava um não facilmente. E a tempestade estava apenas começando. 2 dias depois, Ramon estava em sua sala de reuniões fechando um contrato de 8 dígitos quando percebeu algo diferente. A mansão parecia opaca, sem vida. O brilho que ele nunca havia notado conscientemente agora fazia falta pela ausência. Ele passou pela sala de estar e franziu a testa. Havia poeira acumulada no consolo, copos sujos na mesinha de centro, pequenos detalhes que nunca existiram antes. Amanda! Ele chamou irritado. A governanta apareceu com um sorriso discreto nos lábios, o tipo de sorriso que pessoas cruéis usam quando conseguem o que querem. Sim, senhor Alcântara. Por que a casa está desleixada? Onde está a faxineira? Ah! Amanda fingiu surpresa. Achei que soubesse. Lucia foi demitida. O sangue de Ramon gelou. Eu não autorizei isso. Não precisava, senhor. Ela quebrou as regras. Amanda tirou um envelope do bolso com satisfação teatral. Consegui provas fotográficas. Ela não apenas saía no horário proibido, mas também estava alimentando aquela mendiga com comida da nossa cozinha. Roubo é crime, senhor Alcântara. Eu apenas protegi seus interesses. Ramon arrancou o envelope de suas mãos. As fotos mostravam Lúcia saindo pela porta dos fundos, carregando não sua marmita pessoal, mas potes da cozinha da mansão. Ela estava roubando. Amanda cruzou os braços, triunfante. Eu tinha razão desde o início. Demiti-a ontem. Já contratei uma substituta mais adequada. Ramon olhou para as fotos e algo nele explodiu. Não era raiva pela suposta traição de Lucia, era raiva de si mesmo. Raiva por ter construído um império tão frio que atraía pessoas como Amanda. Raiva por quase ter se tornado completamente como ela. Saia. Sua voz estava baixa, perigosa. Desculpe. Saia da minha frente antes que eu faça algo de que me arrependa. Amanda recuou pálida. Nunca tinha visto Ramon perder o controle assim. Ela saiu rapidamente, deixando-o sozinho com as fotos e um peso esmagador no peito. Ramon foi até a janela, e foi então que viu. A menina estava lá. Thalita, embora ele ainda não soubesse seu nome, sentada na calçada, esperando por Lucia. Os minutos passavam e a esperança nos olhos da criança ia murchando como uma flor sem água. 1 hora se passou. A menina continuava ali, imóvel, olhando para o portão. Ramon não aguentou. Pela primeira vez em anos, ele saiu da sua fortaleza. Quando abriu o portão, a menina levantou de um pulo, o rosto iluminando, mas a decepção veio rápido quando viu que não era Lucia. Ela não vem mais, mocinha, Ramon disse desajeitado. Nunca tinha falado com uma criança de rua antes. Os olhos de Thalita se encheram de lágrimas. Por quê? Ela prometeu. A tia Lucia sempre vem. Ela foi embora. Ele não conseguiu dizer demitida. A palavra parecia pesada demais. Por minha causa? A voz da menina quebrou.
Foi porque ela me dava comida? Eu não queria que ela tivesse problema. Eu disse para ela não se preocupar comigo. E então, Talita desabou em soluços. Não o choro manipulador que Ramon imaginava que crianças de rua fariam, mas o lamento genuíno de quem perdeu a única pessoa que se importava. Algo dentro de Ramon não apenas rachou, despedaçou completamente. Ele se agachou desajeitadamente e colocou a mão no ombro ossudo da menina. Como você se chama? Talita. Ela fungou. Talita, você conhece o endereço da Lucia? A menina negou com a cabeça. Ela nunca me disse. Só vinha aqui todo dia. Ramon puxou o celular e ligou para o RH da empresa. Quero o endereço completo de Lucia Santos. Agora. Enquanto esperava as informações, ele olhou para Talita. Realmente olhou. Roupas rasgadas, pés descalços machucados, braços finos demais. Mas era o olhar dela que o destruía. Um misto de medo, tristeza e aquela faísca teimosa de esperança que se recusava a apagar. Por que você mora na rua, Talita? A menina baixou os olhos. Meu pai, ele bebe. Quando fica bravo, ele bate. Eu fugi. É melhor ter fome do que apanhar todo dia. A revelação o atingiu como um soco. Não era uma criança abandonada. Era uma criança fugindo de algo pior. Há quanto tempo você está nas ruas? 3 meses, acho. Perdi a conta. Exatamente o tempo que Lucia vinha alimentá-la. O telefone vibrou com uma mensagem. O endereço de Lucia. Uma comunidade na periferia, a 40 minutos dali. Vem comigo. Ramon estendeu a mão. Talita hesitou. Para onde? Vamos encontrar a Lucia. E depois... Ele parou, surpreendendo-se com o que estava prestes a dizer. E depois vamos resolver sua situação. Você não vai dormir na rua hoje à noite. Por quê? A pergunta era simples, mas carregada de um ceticismo doloroso. Por que você se importa? Ramon não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas era nova demais, frágil demais para ser dita em voz alta. Porque Lucia tinha visto algo nessa criança que valia a pena perder um emprego. E se alguém tão bom quanto ela acreditava nisso, então talvez ele devesse tentar fazer o mesmo. Pela primeira vez em décadas, Ramon Alcântara estava fazendo algo que não calculava retorno financeiro. Estava fazendo algo porque era certo. Porque... Ele finalmente respondeu, surpreendendo-se com a verdade nas próprias palavras. Porque eu passei tempo demais sendo a pessoa errada. E alguém precisa me ensinar a ser diferente. Talita pegou sua mão hesitante. A mão pequena e suja na dele, tão limpa e cuidada, parecia simbolizar tudo que estava errado e tudo que poderia estar certo. Enquanto colocava Talita no banco de trás da sua Mercedes, Ramon viu Amanda observando da janela, o rosto contorcido em desaprovação. Ele não ligou. Pela primeira vez em anos, Ramon Alcântara não estava pensando em eficiência, produtividade ou lucro. Estava pensando em fazer a coisa certa. E isso era assustador e libertador. A jornada até a casa de Lucia estava prestes a mudar tudo. A comunidade onde Lucia morava era um mundo que Ramon nunca tinha pisado. Ruas estreitas, casas amontoadas, crianças brincando descalças entre poças de água. Olhares curiosos seguiam a Mercedes preta como se fosse uma nave alienígena. Talita apontou para uma casa simples de portão verde descascado. É ali. Eu já vim aqui uma vez escondida, só para saber onde a tia Lucia morava. Ramon estacionou e, pela primeira vez em anos, sentiu algo próximo do nervosismo. O que ele ia dizer? Desculpe por ter deixado você ser demitida. Parecia patético demais. Mas Talita já tinha saído do carro e corria até o portão, batendo com urgência. Tia Lucia, tia Lucia. A porta se abriu e Lucia apareceu, os olhos inchados de quem tinha chorado muito. Quando viu Talita, seu rosto se iluminou e escureceu ao mesmo tempo. Alegria pela menina, medo pelo que sua presença ali significava. Talita, o que você está fazendo aqui? Como me achou? Ela abraçou a menina desesperadamente. Depois viu a Mercedes. E Ramon saindo dela. O olhar de Lucia mudou. Confusão,
depois reconhecimento, depois algo próximo da raiva. Senhor Alcântara. Sua voz estava fria, uma frieza que ele não achava que ela fosse capaz de ter. Lucia, eu preciso falar com você. Não há nada para falar. Fui demitida. Entendo as regras. Estava errada em sair no horário proibido. Ela mantinha Thalita protegida atrás dela, como se Ramon fosse uma ameaça. Você não estava errada. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las. Eu estava. Amanda estava. O sistema todo estava errado. Lucia piscou surpresa. Esse não era o Ramon Alcântara que ela conhecia. O homem que passava por ela como se fosse invisível. Por favor, ele continuou. E pela primeira vez na vida, Ramon Alcântara disse essas palavras com sinceridade. Me dá 5 minutos. Só 5 minutos. Lucia hesitou, mas Thalita apertou sua mão. Tia Lucia, ele é legal. Ele me trouxe aqui para te encontrar. Ele quer ajudar. Com um suspiro pesado, Lucia abriu o portão. A casa era minúscula, sala e cozinha integradas, 2 quartos pequenos visíveis por portas entreabertas. Mas estava impecavelmente limpa e organizada. Fotos de 2 crianças na parede, um sofá remendado, mas confortável, cheiro de café fresco. Meus filhos estão na escola, Lucia disse, seguindo o olhar de Ramon. Gabriel, 8 anos, e Sofia, 5. Eu trabalho para dar a eles o que eu nunca tive. A culpa atingiu Ramon como uma marreta. Ela tinha 2 filhos, e ele tinha acabado de tirar seu sustento. Lucia, sobre sua demissão? Eu sei, ela o interrompeu. Amanda me mostrou as fotos. Eu peguei comida da cozinha da mansão. 3 vezes. Porque minha marmita não era suficiente para dividir com Thalita e ainda me manter de pé para trabalhar 8 horas. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Eu ia repor. Ia trazer o dobro na semana seguinte, mas não tive chance de explicar. Você não precisa explicar. Ramon se sentou no sofá sem ser convidado, de repente cansado de seu próprio peso. Eu preciso. Eu construí um império baseado em números e esqueci que números representam pessoas. Pessoas como você, que dividem o pouco que têm. Pessoas como Thalita, que sofrem em silêncio. Thalita, sentada ao lado de Lucia, ouvia tudo com olhos arregalados. Eu quero que você volte, Ramon disse, com o dobro do salário e com liberdade total no horário de almoço. Lucia soltou uma risada amarga. Por quê? Para Amanda me fazer a vida impossível de novo? Para ser tratada como um móvel que só serve para limpar a sujeira dos outros? Amanda foi demitida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? Lucia sussurrou. Hoje há 1 hora. Dei a ela a mesma chance que ela te deu, nenhuma. Ramon passou a mão no cabelo, frustrado consigo mesmo. Ela era um reflexo do pior de mim, e eu não quero mais ser essa pessoa. Senhor Alcântara, Lucia começou, mas ele a interrompeu. Ramon. Me chame de Ramon. Senhor Alcântara é o homem que eu estava tentando deixar de ser. Lucia o estudou por um longo momento, procurando sinais de manipulação, de falsidade, mas tudo que viu foi um homem genuinamente quebrado, tentando se reconstruir. Por que agora? Ela perguntou suavemente. Por que eu? Por que Thalita? Você tem centenas de funcionários. Deve passar por dezenas de pessoas necessitadas todo dia. Ramon olhou para Thalita, que segurava a mão de Lúcia como se fosse uma âncora. Porque ele engoliu em seco. Porque eu te vi dar o que você não podia dar, sem esperar nada em troca, e isso me mostrou o quanto eu perdi de mim mesmo nesses anos todos. Eu tenho tudo, dinheiro, poder, sucesso, mas você, com tão pouco, é mais rica do que eu jamais serei. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lucia. Você não me conhece. Eu quero conhecer. As palavras saíram carregadas de uma vulnerabilidade que Ramon não exibia há décadas. E quero ajudar Thalita, de verdade. Não como caridade vazia, mas como alguém que se importa. Thalita olhou para Lucia com esperança brilhando nos olhos. Tia Lucia, ele disse que eu não vou dormir na rua hoje. Ele prometeu. É verdade. Ramon confirmou. Eu já liguei para os melhores assistentes sociais de São Paulo. Vamos tirar Thalita da situação com o pai dela legalmente. E enquanto isso...
Ele hesitou, depois continuou com convicção. Ela fica comigo, na mansão, até encontrarmos uma solução permanente. Lucia ficou boquiaberta. Você vai abrigar ela? Se você me ajudar, Ramon admitiu. Eu não sei como cuidar de uma criança, não sei como ser humano de novo, mas eu quero aprender. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente, carregado de possibilidades. Volte a trabalhar para mim. Ramon pediu e não era mais um comando de chefe, era um pedido sincero. Não como faxineira, como alguém que pode me ensinar a ser melhor. E me ajude com Thalita. Pelo menos até ela estar segura. Lucia olhou para Thalita, depois para Ramon. Viu um homem no precipício da mudança, um homem que poderia cair de volta na frieza ou dar o salto para algo novo. 3 condições, ela disse finalmente. Qualquer coisa. Primeira, Thalita vem comigo para a mansão todo dia. Ela precisa de estabilidade, e eu não vou deixá-la sozinha com você até ter certeza de que pode confiar. Justo. Segunda, você vai financiar a escola dela e um psicólogo. Ela passou por coisas que criança nenhuma deveria passar. Já estava planejando isso. Terceira, Lucia olhou diretamente nos olhos dele. Você vai jantar com seus funcionários uma vez por semana. Vai aprender os nomes deles, as histórias deles, porque se você quer mudar, precisa ver as pessoas que trabalham para você como seres humanos, não números. Ramon sentiu o peso do desafio. Era assustador, mas também libertador. Aceito. Ele estendeu a mão. Lucia a apertou. E pela primeira vez, houve uma conexão real entre eles. Não era amor. Ainda não. Mas era o começo de algo que poderia se tornar muito maior. 3 meses se passaram. A mansão Alcântara era irreconhecível. Thalita corria pelos corredores rindo, seu cabelo agora limpo e brilhante preso em tranças que Lucia fazia toda manhã. Ela frequentava uma escola particular, tinha roupas novas, e o sorriso que Ramon achava impossível agora era permanente em seu rosto. As sessões com a psicóloga estavam ajudando. Lentamente, a menina estava curando as feridas invisíveis. E Ramon? Ramon estava se transformando diante dos olhos de todos. Os jantares semanais com os funcionários se tornaram o evento mais aguardado da semana. Ramon conhecia todos pelo nome agora. Sabia que Carlos, o jardineiro, tinha um filho em tratamento de câncer e discretamente pagou todas as contas médicas. Sabia que Dona Rosa, a cozinheira, sonhava em abrir uma padaria e ofereceu investimento. Mas era com Lúcia que a mudança era mais visível. Ele a procurava constantemente, pedia conselhos, ouvia suas histórias sobre os filhos, aprendeu a rir de novo, um som que os funcionários mais antigos diziam nunca ter ouvido antes. E Lucia? Ela estava se apaixonando. Contra toda lógica, contra todos os alertas em sua cabeça, ela estava caindo por aquele homem que estava redescobrindo sua própria humanidade. Era fim de tarde. Thalita dormia no quarto que Ramon havia transformado especialmente para ela. Paredes cor-de-rosa, bichos de pelúcia, uma cama como ela nunca tinha visto. Ramon e Lucia estavam no jardim, sentados no banco sob o jacarandá. Ele havia pedido para ela ficar depois do expediente. Só para conversar, disse. Gabriel me perguntou sobre você hoje. Lucia comentou sorrindo. Ele quer saber quando vai conhecer o homem rico que a mamãe fala tanto. Ramon riu. Eu falo tanto assim? Constantemente. Ela o cutucou de leve. Você virou o assunto favorito da minha casa. Até Sofia, com 5 anos, fica perguntando se você é meu namorado. O silêncio que se seguiu foi carregado. Ramon olhou para ela. Realmente olhou. Os olhos castanhos de Lucia brilhavam sob a luz dourada do pôr do sol. Havia uma mechinha solta do rabo de cavalo, e ele teve uma vontade absurda de afastá-la de seu rosto. E o que você responde? Ele perguntou baixo, se aproximando imperceptivelmente. Eu digo... Lúcia também se aproximou, o coração acelerado. Que é complicado. Não precisa ser. Ramon levantou a mão, finalmente tocando aquela mechinha, passando-a atrás da orelha dela. Seus dedos ficaram ali, na curva de seu pescoço. Lucia fechou os olhos,
se inclinando para o toque. Ramon, Lucia, eu... Ele se aproximou mais, seus rostos a centímetros de distância. Ela podia sentir sua respiração, ver as nuances douradas em seus olhos âmbar. Você me salvou. Sem saber, sem tentar, você me salvou de mim mesmo. Você se salvou, ela sussurrou. Eu só te mostrei o caminho. Eles estavam tão perto. Mais um segundo e seus lábios se tocariam. A tensão era elétrica, inevitável, perfeita. Ramon Alcântara. A voz ecoou pelo jardim como um tiro. Ambos pularam para trás. Um homem atravessava o portão aberto, baixo, gordo, com cara de poucos amigos e hálito, que fedia a álcool mesmo à distância. Atrás dele, 2 seguranças da mansão corriam tentando contê-lo. Onde está minha filha? O homem berrou. Onde está Thalita? O sangue de Lucia gelou. O pai de Thalita. Ramon se levantou instantaneamente, colocando-se entre o homem e a mansão. Quem é você? Eu sou José Silva, o pai da Thalita, e eu sei que vocês estão escondendo ela aqui. Ele cambaleou, claramente bêbado. Vocês ricos acham que podem roubar as crianças dos outros? Ela é minha. Ela fugiu de você por uma razão, Lucia gritou, tremendo de raiva. Você batia nela, ela tinha medo de você. Mentiras, José cuspiu. Ela é problemática, precisa de disciplina. Agora eu sei onde ela está, e vim buscar o que é meu. Ramon deu um passo à frente, a voz mortal. Você não vai chegar perto dela. Ah, não? José riu, um som desagradável. Eu tenho direitos de pai. Você pode ser rico, mas a lei está do meu lado. Ela vai voltar comigo, e não há nada que vocês possam fazer. E o pior, ele estava certo. Legalmente, sem uma ordem judicial, sem processo formal de destituição do poder familiar, José tinha direitos sobre Thalita. Como você descobriu? Ramon perguntou. Um advogado veio me procurar. José sorriu malicioso. Uma mulher. Disse que uma criança estava sendo mantida ilegalmente aqui. Me ofereceu ajuda legal para recuperar minha filha. De graça. Lucia e Ramon trocaram um olhar de horror. Amanda. A vingança dela seria destruir tudo que eles haviam construído. Eu volto amanhã com a polícia e uma ordem judicial. José ameaçou, recuando cambaleante. Preparem minha filha, e ela vai aprender a nunca mais fugir de mim. Quando ele saiu, Ramon imediatamente pegou o telefone, ligando para seu advogado. Mas Lucia já sabia. Processos legais levavam tempo. E José voltaria amanhã. Temos que contar para ela, Lucia disse, lágrimas escorrendo. Temos que preparar Thalita. Não. Ramon estava pálido, mas determinado. Eu não vou deixar isso acontecer. Ramon, ele tem direitos legais. Não podemos simplesmente... Assiste. Ramon cortou, e havia algo de feroz em seus olhos. Eu passei décadas construindo conexões, poder, influência. Nunca usei isso para algo que realmente importasse. Mas agora... Ele olhou para a janela do quarto de Thalita. Agora eu vou usar tudo que tenho para proteger aquela menina. Como? Lucia segurou seu braço. Como vamos impedir isso em menos de 24 horas? Ramon a encarou, e pela primeira vez, ela viu o CEO implacável e o homem compassivo se fundindo em algo novo. Algo poderoso. Você confia em mim? Lúcia hesitou apenas um segundo. Confio. Então me dê essa noite. Ele beijou sua testa rapidamente. Não o beijo que quase tiveram, mas uma promessa de algo mais. Eu vou consertar isso. Ou vou morrer tentando. Lucia assistiu ele entrar na mansão, telefone já colado na orelha, fazendo ligações para pessoas que ela nem sabia que existiam. Lá em cima, na janela do segundo andar, Thalita observava tudo. Ela tinha escutado. Tinha visto o homem que a assombrava em pesadelos. E pela primeira vez desde que fugiu de casa, Thalita se sentiu protegida. Porque Ramon não era como os adultos que a decepcionaram antes. Ramon era diferente. Lucia tinha certeza disso. Mas será que seria suficiente? A noite mais longa de suas vidas estava apenas começando. E o amor que estava nascendo entre eles seria testado de uma forma que nenhum deles esperava.
Ramon não dormiu naquela noite. Às 6 horas da manhã, quando José Silva chegou com 2 policiais e uma ordem judicial temporária, ele estava esperando na porta com seu próprio exército, 3 advogados, uma assistente social, uma psicóloga infantil e algo que José não esperava: provas. Senhor Silva, Ramon disse calmamente, enquanto José sorria vitorioso. Antes de executar essa ordem, os senhores policiais gostariam de ver isto? Ele entregou uma pasta volumosa. Dentro, fotos de Thalita com hematomas de 3 meses atrás, laudos médicos de 2 idas ao hospital por quedas suspeitas, depoimentos de vizinhos sobre gritos e violência e a gravação de uma câmera de segurança de um mercado onde José espancava Thalita publicamente 6 meses antes. Consegui tudo isso em uma noite. Ramon olhou diretamente para José, que estava pálido. Porque quando você tem recursos e está lutando por algo que importa, montanhas se movem. Isso não muda nada, José gaguejou. Ela é minha filha. Era. A assistente social interveio. Estamos entrando com processo emergencial de destituição do poder familiar baseado nestas evidências. E considerando a gravidade, o juiz já assinou uma ordem de proteção. Você não pode chegar perto de Thalita. Isso é mentira. José avançou, mas os policiais o seguraram. Senhor Silva, um dos policiais disse, olhando para as fotos com nojo. O senhor vai precisar vir conosco. Temos algumas perguntas sobre estas lesões. Enquanto José era levado aos berros prometendo vingança, Ramon quase desabou de exaustão. Quase. Porque parado na porta estava uma figura que ele não esperava. Amanda. Impressionante, ela disse, aplaudindo com sarcasmo. Você realmente acha que é herói agora? O que você quer, Amanda? Ramon estava cansado demais para jogos. Só vim ver meu trabalho. Ah, não deu certo? Ela fingiu surpresa. Que pena, mas não importa. Você pode ter salvado a criança hoje, mas destruiu sua reputação no processo. A imprensa vai adorar saber que o CEO Ramon Alcântara está colecionando crianças de rua. As ações da sua empresa já estão caindo com os boatos que espalhei. Ramon sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Amanda, você realmente acha que eu me importo com ações agora? Você deveria. Ela sibilou. Eu destruí você. Não. Lucia apareceu atrás de Ramon, Thalita segurando sua mão. Você só mostrou para ele o que realmente importa, e não é dinheiro. Amanda olhou para os 3, Ramon, Lucia e Thalita, e viu algo que a enfureceu mais que tudo. Uma família. Algo que ela nunca teve, nunca quis, mas de repente invejava desesperadamente. Vocês vão se arrepender. Ela cuspiu, saindo. Mas suas palavras eram vazias, e todos sabiam. 2 semanas depois, a sala de audiências estava silenciosa. O juiz analisava os documentos finais enquanto Thalita, sentada entre Ramon e Lucia, segurava as mãos de ambos com força. Baseado nas evidências apresentadas e no melhor interesse da criança, o juiz começou, e o coração de todos parou. Eu concedo a guarda temporária de Thalita Silva a Ramon Alcântara, com acompanhamento da assistente social Lucia Santos. Thalita explodiu em lágrimas, lágrimas de felicidade pura. Ramon a puxou em um abraço, e Lucia se juntou, os 3 unidos em um momento que era maior que qualquer vitória empresarial. Do lado de fora do tribunal, a imprensa esperava. Ramon respirou fundo. Vai ficar tudo bem. Lucia sussurrou, apertando sua mão. E ficou. Ramon deu sua primeira entrevista real em anos. Não sobre negócios, mas sobre segundas chances. Sobre como uma faxineira e uma menina de rua o ensinaram o que realmente significa ser rico. As ações da empresa subiram. Porque o mundo estava cansado de CEOs frios. Eles queriam líderes com coração. 3 meses depois, o jardim da mansão. Era o aniversário de 11 anos de Thalita. O jardim estava cheio. Gabriel e Sofia corriam com outras crianças. Dona Rosa servia brigadeiros. Carlos mostrava truques de mágica. Todos os funcionários estavam lá. Porque não eram mais apenas funcionários. Eram família.
Ramon observava tudo de longe, um sorriso permanente no rosto. Lucia se aproximou, linda em um vestido simples amarelo. Você está feliz, ela disse. Não era pergunta. Estou completo. Ele corrigiu olhando para ela. E tem algo que eu preciso fazer há meses. Ramon? Lucia já sabia o que vinha. Naquele dia no jardim, fomos interrompidos. Ele pegou suas mãos. E desde então, eu acordo todo dia pensando em você. Durmo todo dia sonhando com você. Lucia Santos, você não só mudou minha vida, você se tornou minha vida. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lucia. Ramon Alcântara, você era um homem impossível de amar. Frio, distante, perdido. Mas então, ela tocou seu rosto. Você me mostrou que até o gelo mais espesso pode derreter. Eu te amo, Ramon disse, e eram as 3 palavras mais verdadeiras que já pronunciou. Eu te amo, Lucia respondeu. E finalmente, eles se beijaram. Foi um beijo que valia a espera. Doce, profundo, cheio de promessas de todo um futuro pela frente. Aplausos e gritos explodiram. Thalita pulava de alegria. Eu sabia que eles iam ficar juntos. Gabriel e Sofia correram para a mãe. Ele vai ser nosso pai agora? Gabriel perguntou esperançoso. Ramon se ajoelhou na frente deles. Se vocês me aceitarem, seria a maior honra da minha vida. Aceito! Sofia gritou, pulando em seus braços. Gabriel, mais sério, estendeu a mão. Você vai cuidar bem da minha mãe? Com minha vida, Ramon prometeu, apertando a mão do menino. 6 meses depois. A mansão Alcântara era irreconhecível. Cheia de vida, risadas, amor. Thalita estava indo bem na escola, sonhando em ser advogada para ajudar outras crianças. Gabriel e Sofia a tratavam como irmã mais velha. Ramon e Lúcia se casaram em uma cerimônia simples no jardim, o mesmo lugar onde quase se beijaram pela primeira vez. A empresa estava mais lucrativa que nunca, mas agora com programas sociais, bolsas de estudo e um novo modelo de gestão humanizada que virou case de sucesso mundial. E Amanda? Nunca mais foi vista. Alguns diziam que tentou arruinar outras vidas, mas sem o mesmo sucesso, porque o mundo estava mudando e pessoas como ela estavam ficando obsoletas. Em uma tarde qualquer, Ramon observava Lucia ensinando Thalita a fazer brigadeiros na cozinha, enquanto Gabriel e Sofia brigavam sobre qual filme assistir. Caos completo e lindo. Dona Rosa passou por ele com uma bandeja de quitutes. Senhor Ramon, nunca vi essa casa tão viva. Eu também não, Dona Rosa. Ele sorriu. Eu também não. Porque no final Ramon Alcântara aprendeu a lição mais importante. Riqueza não se mede em dinheiro. Mede-se em momentos compartilhados, em almoços divididos, em amor multiplicado. E ele era, finalmente, o homem mais rico do mundo. Não pelos milhões no banco, mas pela família que encontrou quando parou de contar lucros e começou a contar bênçãos. O verdadeiro sucesso não está no que você conquista, mas em quem você se torna para conquistá-lo. E às vezes, tudo o que você precisa para mudar sua vida é dividir um almoço com quem precisa. Porque bondade sempre retorna multiplicada.